Aquela mulher mendiga é igualzinha à mamãe, papai, gritou a criança para o pai milionário na saída do shopping. O homem congelou. Era impossível. Sua esposa tinha desaparecido há 6 anos. Mas quando olhou nos olhos daquela mulher em farrapos, seu mundo virou de cabeça para baixo. Gabriel Salvatore ajustou o relógio de ouro no pulso enquanto caminhava pelas lojas do shopping mais caro da cidade. Ao lado dele, Miguel, de 8 anos, segurava um sorvete de 3 bolas que pingava no chão de mármore. O menino tinha os mesmos olhos claros do pai, mas carregava uma curiosidade que Gabriel tinha perdido há muito tempo. Papai, posso comprar aquele carrinho que controla remoto? Miguel apontou para uma loja de brinquedos com a vitrine cheia de novidades caras. Claro, filho. Qualquer coisa que você quiser. Gabriel não olhou para onde o filho apontava. Sua mente estava ocupada com a reunião de negócios da próxima semana. 3 contratos milionários esperando sua assinatura. A empresa que construiu do zero agora valia mais de 200 milhões. Dinheiro que um dia pensou que poderia comprar felicidade de volta. Miguel correu na frente, sempre agitado, sempre cheio de energia. Gabriel o seguiu com aquele sorriso cansado de pai que trabalha demais, mas tenta compensar com presentes caros. Era sábado, o único dia da semana que conseguia dedicar inteiramente ao filho. O resto do tempo ficava com babás, professores particulares, motoristas. Uma vida de luxo, mas vazia de presença. Eles saíram do shopping carregados de sacolas. Miguel tinha ganhado 2 carrinhos, um drone, 3 jogos de videogame e uma bicicleta nova que seria entregue em casa. Gabriel pagou tudo sem pestanejar. Era mais fácil abrir a carteira do que abrir o coração. Mais simples comprar a felicidade do filho do que enfrentar suas próprias feridas. O sol estava forte lá fora. Miguel lambeu o sorvete que derretia rápido demais e olhou para os lados, enquanto esperavam o motorista buscar o carro no estacionamento. Foi quando ele viu. Papai, olha aquela senhora ali. Miguel largou o sorvete no chão e apontou para uma mulher sentada perto da estação de ônibus. Ela usava roupas rasgadas. O cabelo estava desgrenhado e segurava um pedaço de papelão com alguma coisa escrita. Ela está pedindo ajuda. Gabriel olhou distraído na direção que o filho apontava, mas não prestou muita atenção. Via pessoas em situação difícil todos os dias. Sempre dava algumas moedas quando parava no sinal, mas nunca olhava nos rostos. Era mais fácil assim, menos doloroso. Vamos, Miguel, nosso motorista já deve estar chegando. Mas Miguel não se moveu. Ele ficou parado, olhando fixamente para a mulher, com uma expressão estranha no rosto, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeças difícil na cabeça. Papai. A voz de Miguel saiu baixinha, quase sussurrando. Aquela mulher, ela é igualzinha à mamãe. Gabriel sentiu o mundo parar. As palavras do filho ecoaram na sua cabeça como um grito em um túnel vazio. Ele virou a cabeça devagar, muito devagar, na direção da mulher, e quando seus olhos se encontraram com o rosto dela, Gabriel pensou que fosse desmaiar ali mesmo. Era Carla, sua Carla, a mulher que tinha amado mais que a própria vida, a mãe do Miguel, a pessoa que tinha desaparecido da vida deles há 6 anos e que ele procurou incansavelmente até quase enlouquecer. Estava ali a poucos metros de distância, pedindo ajuda na rua. Gabriel não conseguia mexer os pés, não conseguia respirar direito. Carla estava mais magra, muito mais magra. O rosto tinha rugas que não existiam antes. Os cabelos estavam sem corte, sem cuidado. Mas era ela. Sem dúvida nenhuma era ela. Papai, você tá bem? Você ficou branco. Miguel puxou a manga do terno do pai, preocupado. Gabriel tentou engolir a emoção que subia pela garganta. 6 anos. 6 anos procurando. 6 anos contratando detetives. 6 anos esperando que ela voltasse para casa. E agora, ela estava ali. Mas não da forma que ele sempre imaginou. Miguel, fica aqui. Não sai do lugar. Gabriel começou a caminhar na direção de Carla, o coração batendo tão forte que doía no peito. Carla estava sentada no chão, encostada em uma parede, com um pedaço de papelão ao lado. Quando viu Gabriel se aproximando, ela levantou os olhos. Olhos que ele conhecia melhor que os próprios. Olhos que um dia brilhavam de felicidade quando olhavam para ele. Desculpa incomodar, senhor. Carla falou baixinho sem reconhecê-lo. Só preciso de um pouquinho de ajuda para comprar comida. Gabriel ficou paralisado.
Ela não o reconhecia. Não fazia a menor ideia de quem ele era. Como isso era possível? Como a mulher que dormiu ao seu lado por 5 anos, que teve um filho com ele, que dizia que o amava todas as noites antes de dormir, podia olhar para ele como se fosse um estranho qualquer. Carla. Gabriel sussurrou o nome dela, mas ela não reagiu. Como o senhor sabe meu nome? Ela franziu a testa, confusa. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela não se lembrava de nada, absolutamente nada. O acidente tinha apagado toda a vida dela, toda a família, todo o amor que um dia existiu entre eles. Eu devo ter ouvido alguém te chamando. Gabriel mentiu porque não sabia o que mais dizer. Miguel apareceu ao lado do pai, curioso demais para ficar parado onde tinha sido mandado. Quando Carla olhou para o menino, algo passou pelos olhos dela. Uma faísca de confusão, como se alguma coisa lá no fundo da mente tentasse se conectar. Que menino lindo! Carla sorriu para Miguel, e por um segundo, Gabriel viu a mulher que tinha se apaixonado há 10 anos. Quantos anos você tem? 8. Miguel respondeu, olhando intensamente para o rosto dela. A senhora tem certeza que não é minha mamãe? Você é igualzinha a ela. Carla riu, mas foi um riso triste. Acho que não, querido. Eu não tenho filhos. Gabriel puxou Miguel pelo braço, mais forte do que deveria. Vamos embora, filho. Agora. Mas papai... Agora, Miguel. Gabriel tirou uma nota de R$ 50 da carteira e entregou para Carla, evitando olhar nos olhos dela. Para a comida. Obrigada, senhor. Deus abençoe vocês. Carla pegou o dinheiro com mãos que tremiam. Gabriel praticamente arrastou Miguel para longe, as pernas bambas, o coração despedaçado. Quando chegaram no carro, Miguel estava confuso e chateado. Por que você foi grosso com ela, papai? Ela parecia uma pessoa boa. Gabriel se sentou no banco de trás ao lado do filho e fechou os olhos, tentando controlar a respiração. Miguel, às vezes pessoas se parecem com outras pessoas. Isso não significa que elas são a mesma pessoa. Mas ela era igualzinha à mamãe, igualzinha mesmo. Era só coincidência, filho. Sua mãe partiu quando você era muito pequeno. Lembra que eu já expliquei isso? Miguel ficou quieto, mas Gabriel viu nos olhos do menino que ele não estava convencido. Crianças sentem coisas que adultos tentam esconder. Elas têm uma intuição que a lógica ainda não conseguiu destruir. O motorista entrou no carro e perguntou para onde eles queriam ir. Gabriel deu o endereço de casa, mas sua mente estava completamente perdida. Carla estava viva. Depois de 6 anos, ela estava viva. Mas também estava perdida, sozinha, sem memória, vivendo nas ruas como se a vida que tiveram juntos nunca tivesse existido. Durante todo o caminho de volta, Gabriel olhou pela janela sem ver nada. Miguel ficou calado, brincando com um dos carrinhos novos, mas de vez em quando olhava para o pai com aquela expressão de quem sabe que alguma coisa muito importante tinha acontecido. Quando chegaram em casa, Gabriel subiu direto para o quarto e se trancou lá. A casa era enorme, cheia de móveis caros e quadros de artistas famosos, mas sempre pareceu vazia demais. Agora parecia um mausoléu. Gabriel se sentou na cama e pegou a foto da mesa de cabeceira. Era uma foto dos 3 juntos, tirada 2 semanas antes do acidente. Carla estava rindo, segurando Miguel no colo. Ele próprio sorria, com o braço em volta da esposa. Pareciam uma família perfeita. Como você não consegue lembrar disso? Gabriel falou para a foto, as lágrimas finalmente caindo livres. Como você não consegue lembrar de nós? A pergunta ecoou no quarto vazio, sem resposta. Lá fora, Miguel brincava sozinho na sala, como sempre fazia. Dentro do quarto, Gabriel chorava pela primeira vez em anos, segurando a foto de uma felicidade que talvez nunca mais voltasse a existir. Mas uma coisa tinha mudado. Depois de 6 anos procurando, ele finalmente sabia onde Carla estava. E mesmo que ela não se lembrasse dele, mesmo que olhasse para ele como se fosse um estranho, ela estava viva. E enquanto houvesse vida, Gabriel sabia que ainda havia esperança. A noite foi longa demais. Gabriel ficou acordado até o amanhecer, olhando para o teto, planejando o que faria. Amanhã, ele voltaria para procurar Carla. Não para se revelar imediatamente, mas para entender o que tinha acontecido com ela durante todos esses anos perdidos. E talvez, só talvez, encontrar uma forma de trazer de volta
a mulher que ele nunca parou de amar. Gabriel não conseguiu pregar o olho a noite inteira. Ficou sentado na poltrona do quarto, olhando pela janela, revivendo cada segundo daquele encontro impossível. Como Carla podia estar ali viva depois de 6 anos? E por que ela não se lembrava de nada? As memórias chegaram como uma avalanche. Gabriel fechou os olhos e se viu 10 anos mais novo, nervoso, esperando Carla na igreja. Ela tinha aparecido radiante naquele vestido branco simples que ela mesma tinha escolhido. Não precisa ser caro para ser perfeito, ela sempre dizia. Gabriel sorriu sozinho na poltrona, lembrando como ela estava linda naquele dia. Carla nunca quis luxo. Quando se conheceram, Gabriel era apenas um arquiteto iniciante com mais sonhos que dinheiro. Ela trabalhava como professora de educação infantil e ganhava pouco, mas era a pessoa mais feliz que ele já tinha conhecido. Dinheiro não compra abraço. Ela costumava falar abraçando ele por trás, enquanto ele desenhava projetos na mesa da cozinha do apartamento pequeno onde moravam. O casamento foi numa igreja simples, com poucos convidados, mas cheio de amor verdadeiro. Gabriel lembrava de cada detalhe. O jeito que Carla riu quando ele tropeçou na hora dos votos, como ela chorou de emoção quando ele prometeu amá-la para sempre. A dança desajeitada deles na festa pequena que fizeram no salão da igreja. Os primeiros anos foram os mais felizes da vida de Gabriel. Carla engravidou 2 anos depois do casamento, e Gabriel nunca tinha visto alguém tão realizada como ela durante a gestação. Ela conversava com a barriga, cantava para o bebê, fazia planos para quando Miguel nascesse. Ele vai ser igual a você, ela dizia, passando a mão na barriga. Teimoso e carinhoso ao mesmo tempo. Quando Miguel nasceu, Carla se transformou na mãe mais dedicada do mundo. Ela acordava de madrugada para amamentar cantando baixinho, trocava fraldas sorrindo, dava banho no bebê como se fosse um ritual sagrado. Gabriel voltava do trabalho e encontrava os dois na sala, Carla lendo historinhas para Miguel, que nem entendia as palavras ainda. "Olha, Miguel, papai chegou", Carla sempre dizia quando Gabriel abria a porta, e Miguel, mesmo pequenininho, sorria quando ouvia a voz do pai. Eram uma família de verdade. Simples, feliz, completa. Gabriel lembrava das manhãs de domingo, quando os 3 ficavam na cama fazendo cócegas em Miguel. O menino gargalhava tanto que os vizinhos deviam achar que estavam loucos. Carla preparava café da manhã cantando, Gabriel brincava com Miguel na sala, e tudo parecia perfeito demais para ser real. Mas era real. Por 2 anos e meio foi a realidade mais linda que Gabriel já tinha vivido. A tragédia aconteceu numa quinta-feira chuvosa de março. Gabriel estava no trabalho quando recebeu a ligação do hospital. "Senhor Salvatore, sua esposa sofreu um acidente. Precisa vir urgente." A voz da enfermeira era grave, sem dar detalhes. Gabriel largou tudo e correu para o hospital, o coração disparado, rezando para que não fosse nada sério. Carla tinha ido buscar Miguel na creche quando um carro perdeu o controle na pista molhada. O impacto foi forte. Miguel saiu sem um arranhão, protegido no banco de trás, mas Carla levou uma pancada forte na cabeça. Traumatismo craniano. O médico explicou para Gabriel. "Vamos fazer tudo o que for possível." E Gabriel passou 3 dias sem sair do hospital. Carla ficou em coma, ligada nos aparelhos, e Gabriel segurava a mão dela conversando, implorando para ela acordar. "Miguel tá bem, amor. Ele tá perguntando pela mamãe. Acorda pra gente, Carla. Por favor." Quando ela finalmente abriu os olhos, Gabriel chorou de alívio, mas a alegria durou pouco. Carla olhou para ele como se nunca tivesse visto na vida. "Quem é você?" Foram as primeiras palavras dela. Gabriel pensou que fosse confusão por causa da medicação. "Sou eu, amor. Seu marido." "Gabriel." Carla franziu a testa, olhando em volta do quarto do hospital. "Eu não lembro de você. Não lembro de nada." O médico explicou que era normal depois de um traumatismo assim. "Amnésia temporária", ele disse. "Com o tempo, as memórias podem voltar." Mas os dias passaram, as semanas passaram, e Carla continuava olhando para Gabriel como se ele fosse um estranho. Gabriel trouxe fotos de casa, mostrou o anel de casamento, contou histórias do relacionamento deles. Carla ouvia tudo educadamente, mas sem nenhum reconhecimento. Era como se a mulher que ele amava tivesse morrido e outra pessoa tivesse ficado no lugar. O pior momento foi quando Gabriel trouxe Miguel para visitar a mãe.
O menino correu para a cama do hospital gritando "Mamãe!" com os bracinhos abertos. Carla olhou para a criança com carinho, mas sem conexão. "Ele é lindo", ela disse, "mas eu não sou mãe dele." Miguel não entendia. Ficou chorando, esticando os braços para Carla, querendo colo, querendo que ela o reconhecesse. Carla ficou constrangida, sem saber como reagir. Gabriel pegou o filho no colo e saiu do quarto, os dois chorando no corredor do hospital. Gabriel contratou os melhores neurologistas do país. Gastou todas as economias em tratamentos, exames, terapias. Nada funcionava. Carla era gentil com todos, cooperativa com os médicos, mas continuava sem lembrar da vida anterior. Era como se Gabriel e Miguel fossem personagens de um filme que ela tinha assistido uma vez e esquecido completamente. Depois de 2 meses de internação, os médicos disseram que Carla podia ter alta. "Ela está fisicamente recuperada", explicaram. "Mas não sabemos se a memória vai voltar. Pode ser que sim, pode ser que não." Gabriel preparou tudo para recebê-la em casa. Reorganizou o quarto, colocou fotos espalhadas pela casa, comprou as comidas que ela mais gostava. Mas Carla se sentia uma estranha na própria casa. Andava pelos cômodos como se fosse uma visita constrangida, sem se sentir pertencente àquele lugar. "Por que você faz isso?" ela perguntou para Gabriel uma noite. "Por que insiste em cuidar de mim se eu não sou sua esposa de verdade?" "Você é minha esposa, Carla. Só porque não lembra, não significa que não é verdade. Mas eu não sinto nada por você. Não é justo com você, nem comigo." Gabriel chorou naquela noite, sozinho no banheiro, tentando não fazer barulho para não acordar Miguel. Sua esposa estava ali, dormindo no quarto ao lado, mas ao mesmo tempo estava mais distante do que nunca. A situação ficou insustentável. Carla não conseguia criar vínculo com Miguel, que chorava toda noite pedindo a mamãe de verdade. Ela não se sentia confortável com Gabriel, que tentava desesperadamente reconquistar uma mulher que não existia mais. A casa que antes era cheia de risadas se transformou num lugar tenso e triste. Foi numa madrugada fria de julho que Carla desapareceu. Gabriel acordou e encontrou um bilhete na cozinha. "Desculpa por não conseguir ser quem vocês precisam. Vocês merecem ser felizes." Ela tinha pegado apenas algumas roupas e um pouco de dinheiro que estava na gaveta da cozinha. Gabriel saiu como louco procurando por ela. Rodou a cidade inteira. Foi na rodoviária, nos hospitais, perguntou para todo mundo o que podia ter visto. Nada. Carla tinha simplesmente sumido, como se nunca tivesse existido. Gabriel contratou detetives particulares. Gastou uma fortuna espalhando cartazes, oferecendo recompensa, seguindo qualquer pista que aparecia. Durante 3 anos, não passou um dia sem pensar nela, sem procurar, sem esperar que ela voltasse. Mas Carla tinha desaparecido completamente. Miguel perguntava todos os dias pela mãe. Gabriel não sabia mais o que responder. Como explicar para uma criança que a mãe estava viva, mas tinha esquecido que eles existiam? Como dizer que ela tinha escolhido ir embora porque não conseguia amar uma família que não lembrava de ter tido? Gabriel decidiu simplificar a verdade. Disse para Miguel que a mamãe tinha partido numa viagem muito longa e talvez não voltasse. O menino chorou muito, mas aos poucos foi aceitando a explicação. "Ela não me amava?" Miguel perguntou uma vez. "Ela amava muito você." Gabriel respondeu. "Às vezes as pessoas precisam ir embora, mesmo amando." Para não enlouquecer de tristeza, Gabriel mergulhou no trabalho como um possesso. Trabalhava 18 horas por dia, pegava todos os projetos que apareciam, expandiu a empresa, contratou mais funcionários. Em 3 anos, se tornou um dos arquitetos mais procurados da cidade. O dinheiro chegava, mas não preenchia o vazio. O sucesso financeiro foi uma forma de sobreviver à dor. Gabriel construiu um império empresarial, pensando que, se Carla voltasse um dia, encontraria uma vida melhor esperando por ela. Comprou a mansão, os carros importados, investiu em negócios lucrativos. Tudo para poder dar para ela e Miguel uma vida que compensasse os anos perdidos. Mas os anos passaram e Carla não voltou. Gabriel parou de contratar detetives, parou de procurar ativamente, mas nunca parou de esperar. Cada telefonema podia ser notícia dela. Cada mulher que via de longe na rua fazia seu coração acelerar. E agora,
6 anos depois, ela tinha aparecido da forma mais inesperada possível. Viva, mas perdida. Presente, mas ausente. A mulher que ele nunca parou de amar estava a poucos metros de distância, mas ao mesmo tempo mais longe do que nunca. Gabriel olhou para o relógio. 5 da manhã. Logo Miguel acordaria para ir à escola. Mais um dia fingindo que era um pai feliz e realizado. Mais um dia escondendo a dor que carregava há anos. Mas hoje seria diferente. Hoje ele sabia onde Carla estava. E dessa vez, ele não ia deixá-la desaparecer novamente. Gabriel mentiu para Miguel na manhã seguinte. Disse que tinha uma reunião importante e que a babá ficaria com ele o dia todo. O menino protestou, querendo saber por que não podia ir junto. Mas Gabriel foi firme. Não podia levar o filho para o que pretendia fazer. Dirigiu até o shopping, onde tudo tinha acontecido no dia anterior, mas dessa vez, estacionou do outro lado da rua. Gabriel ficou no carro por quase 1 hora, observando o movimento, procurando Carla. Ela não estava no mesmo lugar de ontem. Talvez tivesse ido embora. Talvez fosse apenas um sonho cruel que sua mente desesperada tinha criado. Gabriel começou a andar pelas ruas próximas, fingindo que estava indo para algum compromisso. Passou pela estação de ônibus, pelos pontos comerciais, pelas pracinhas pequenas. Nada. Estava quase desistindo quando viu um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade embaixo de um viaduto próximo. Ali estava ela. Carla dormia encolhida num pedaço de papelão, cobertas por alguns trapos velhos que mal protegiam do frio da manhã. Gabriel sentiu o coração se partir. A mulher que um dia dormiu nos lençóis de seda que ele comprou para ela, agora dormia no chão frio da rua. Gabriel se aproximou devagar, pisando de leve para não acordá-la. De perto pode ver melhor o estado dela. Estava mais magra do que pareceu ontem. As roupas estavam sujas e rasgadas. Tinha algumas manchas roxas nos braços que pareciam antigas. Quanto tempo ela estava vivendo assim? Como ninguém tinha ajudado ela em todos esses anos. Com licença. Gabriel falou baixinho, se agachando ao lado dela. Carla acordou assustada, se encolhendo ainda mais. Desculpa, eu não estou atrapalhando ninguém aqui. Calma, calma. Sou eu do ontem. Lembra? Você me pediu ajuda perto do shopping. Carla olhou para ele, ainda desconfiada, mas relaxou um pouco quando reconheceu o rosto. Ah, sim, o senhor com o menino. O que o senhor está fazendo aqui? Gabriel não sabia bem como responder. Não podia dizer a verdade, mas também não queria mentir muito. Eu fiquei preocupado. Quis saber se você estava bem. Ah, preocupado comigo? Carla riu, mas não foi um riso alegre. Faz tempo que ninguém se preocupa comigo. Gabriel sentiu um nó na garganta. Você comeu alguma coisa hoje? Ainda não. Normalmente consigo alguma coisa mais tarde, quando o pessoal do restaurante ali da frente joga as sobras fora. Gabriel quase chorou ouvindo isso. Sua Carla, que cozinhava com tanto amor para a família, agora dependia de restos de comida jogados no lixo. Vem comigo. Vou te levar para comer alguma coisa decente. Carla hesitou. Não precisa, senhor. Não quero incomodar. Não está incomodando nada. Vamos. Gabriel ajudou ela a se levantar e juntar os poucos pertences que tinha. Uma mochila velha com algumas roupas, um cobertor fino, uma garrafa de água vazia. Era tudo o que restou da vida dela. Foram até uma lanchonete simples perto dali. Gabriel pediu um café da manhã completo, sanduíche, suco, café, frutas. Carla comeu devagar, como se não quisesse que a comida acabasse rápido demais. Gabriel fingiu que bebia café, mas na verdade só observava ela comer, lembrando de todas as manhãs que tomaram café juntos na cozinha de casa. Há quanto tempo você está vivendo assim? Gabriel perguntou, tentando soar casual. 6 anos, mais ou menos. Carla respondeu entre uma mordida e outra. Desde que acordei no hospital sem lembrar de nada. Gabriel quase engasgou com o café. Hospital? Tive um acidente, batida de carro. Quando acordei não lembrava do meu nome, de onde morava, se tinha família, nada. Os médicos disseram que alguém tinha pagado meu tratamento, mas quando fiquei boa, essa pessoa não apareceu mais. Gabriel sabia quem tinha pagado. Era ele. Mas quando Carla fugiu do hospital na madrugada, ele não conseguiu mais encontrá-la para continuar ajudando. E você nunca tentou descobrir quem era antes do acidente? Tentei no começo, mas sem documento, sem dinheiro, sem lembrar de nada. É difícil. Acabei desistindo.
Carla deu mais uma mordida no sanduíche. Talvez seja melhor assim. Se eu tinha uma vida antes e ninguém veio me procurar, talvez não fosse uma vida muito boa. Gabriel sentiu uma facada no peito. Ela achava que ninguém a tinha procurado. Não fazia ideia de que ele tinha revirado a cidade inteira atrás dela. Mas você tem algumas lembranças? Alguns flashes do passado? Carla parou de comer e ficou olhando para o nada, como se estivesse tentando pescar memórias no fundo da mente. Às vezes tenho sonhos estranhos. Sonho com uma casa bonita, com uma cozinha grande. Sonho que estou cozinhando para alguém especial. Gabriel segurou a respiração. Carla sempre adorou cozinhar. Era o hobby favorito dela. E tem mais uma coisa estranha. Carla continuou, a voz ficando mais baixa. Às vezes sonho com uma criança, um menino de olhos claros. Ele me chama de mamãe, mas quando acordo não sei quem é. Deve ser só a cabeça inventando coisas. Gabriel precisou morder a língua para não gritar que aquele menino era Miguel, que ela era mãe sim, que tinha uma família que nunca parou de amá-la. Mas sabia que revelar tudo de uma vez podia ser perigoso. O choque podia fazer mal para ela, podia fazer ela fugir novamente. Esses sonhos te deixam triste? Deixam. Carla limpou uma lágrima que escorreu, porque quando acordo, a sensação é de que perdi alguma coisa muito importante, mas não sei o que. Gabriel estava destruído por dentro, mas tentou manter a voz firme. Carla, eu quero te ajudar, de verdade. Não só com comida, mas com outras coisas. Você precisa de um lugar para ficar, de roupas limpas, de cuidados médicos. Por que o senhor faria isso por mim? Nem me conhece direito. Porque todo mundo merece uma chance de recomeçar. Gabriel mentiu pela metade. Era verdade que ela merecia, mas ele estava fazendo aquilo por amor, não por caridade. Carla ficou em silêncio, olhando para as mãos. Já tentaram me ajudar antes. Sempre acabava dando errado. As pessoas desistem quando percebem que sou meio quebrada. Você não é quebrada. Você só precisa de tempo para se curar. O senhor parece uma pessoa boa. Carla olhou nos olhos dele e por um segundo Gabriel viu um brilho familiar. Lembra alguém que conheci uma vez? Não lembro quem, mas lembro da sensação de segurança. Gabriel sentiu arrepios. Mesmo sem memória, alguma parte dela ainda reconhecia ele. Ainda sentia a conexão que um dia tiveram. Aceita minha ajuda? Gabriel perguntou. Carla hesitou. Aceito, mas com uma condição. Quero saber seu nome de verdade. Até agora o senhor não se apresentou. Gabriel gelou. Não podia falar o nome verdadeiro porque ela podia ter alguma reação. Carlos. Ele inventou na hora. Meu nome é Carlos. Obrigada, Carlos. Por tudo. Gabriel pagou a conta e eles saíram da lanchonete. Combinaram de se encontrar no mesmo lugar na tarde seguinte. Gabriel disse que ia procurar opções de abrigo temporário e outras formas de ajuda. Carla aceitou, mas ainda parecia desconfiada de tanta bondade vinda de um estranho. Carlos? Carla chamou ele quando já estavam se despedindo. Sim, seu filho ontem. O menino de olhos claros. Ele é muito parecido com o menino dos meus sonhos. Gabriel sentiu o mundo girar. É mesmo? É. Até o jeito de sorrir é igual. Que coincidência estranha, né? É muito estranha mesmo. Gabriel se despediu e voltou para o carro com as pernas bambas. Durante todo o caminho de volta para casa, ele chorou. Chorou de tristeza por ver Carla naquela situação. Chorou de raiva por ela ter sofrido tanto tempo sozinha. Mas também chorou de esperança, porque pela primeira vez em 6 anos, sabia que havia uma chance real de recuperar sua família. Carla estava sonhando com Miguel. Mesmo sem memória consciente, o coração de mãe dela reconhecia o próprio filho. E se estava sonhando com ele, talvez outras memórias também pudessem voltar. Gabriel chegou em casa determinado. Ia ajudar Carla, ia conquistar a confiança dela aos poucos, e ia encontrar uma forma de fazer ela se lembrar do amor que um dia existiu entre eles. Não sabia como, não sabia quanto tempo ia demorar, mas não ia desistir. Não dessa vez. Miguel estava brincando na sala quando Gabriel entrou. O menino olhou para o pai com aqueles olhos claros que Carla via nos sonhos e perguntou: Papai, você encontrou a senhora que parece com a mamãe? Gabriel se ajoelhou na frente do filho e o abraçou forte. Ainda não, Miguel, mas vou continuar procurando. Prometo. Era mentira e verdade ao mesmo tempo.
Gabriel não podia contar para Miguel que tinha encontrado a mãe, não ainda. Mas também não estava mentindo quando disse que ia continuar procurando, porque agora sua busca era diferente. Não estava mais procurando Carla, estava procurando uma forma de trazer de volta a mãe do Miguel e a esposa que ele nunca parou de amar. Gabriel passou a noite toda planejando como se aproximar de Carla sem despertar suspeitas. Não podia simplesmente aparecer oferecendo ajuda como um homem rico qualquer. Ela ia desconfiar, talvez até fugir novamente. Precisava de algo mais convincente, mais natural. Na manhã seguinte, Gabriel ligou para seu advogado. Preciso registrar uma ONG, algo relacionado à ajuda social, assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade. Senhor Salvatore, isso vai demorar algumas semanas para ficar tudo legal. Não precisa estar funcionando de verdade ainda. Só preciso do registro básico e alguns documentos que comprovem que existe. Gabriel interrompeu. É urgente. O advogado não questionou. Cliente pagando bem não se questiona, especialmente um cliente como Gabriel Salvatore. Enquanto isso, Miguel estava impossível em casa. Desde o encontro de ontem, o menino não parava de perguntar sobre a senhora igual à mamãe. Durante o café da manhã, na hora de ir para a escola, na volta, na hora do jantar. Sempre a mesma pergunta com variações diferentes. Papai, você tem certeza que aquela senhora não era minha mãe? Miguel, já conversamos sobre isso. Sua mãe partiu quando você era pequeno. Aquela senhora apenas se parece com ela. Mas ela tinha os mesmos olhos da mamãe das fotos. Gabriel suspirou. Miguel tinha uma memória boa demais para uma criança de 8 anos. Filho, às vezes pessoas se parecem mesmo. Não significa que são a mesma pessoa. Então, por que você ficou tão estranho quando a viu? A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Crianças percebem tudo, especialmente quando os adultos tentam esconder alguma coisa. Eu não fiquei estranho. Ficou sim. Você ficou branco e começou a tremer. Igual quando você fica nervoso nas reuniões importantes. Gabriel olhou para o filho e viu os mesmos olhos claros que Carla via nos sonhos. Como explicar para uma criança que a mãe estava viva, mas que não se lembrava dele? Como dizer que precisava conquistar a própria esposa novamente, como se fosse um estranho? Miguel, vamos fazer uma coisa. Que tal passar o fim de semana na casa da vovó Rosa? Faz tempo que você não visita ela. Miguel animou na hora. Rosa era a mãe de Gabriel, uma senhora de 70 anos que morava numa casa cheia de plantas e gatos. Miguel adorava passar tempo lá, ouvindo as histórias que ela contava e comendo os doces que ela fazia. Gabriel ligou para a mãe. Mãe, posso levar Miguel aí hoje? Tenho uns compromissos para resolver no fim de semana. Claro, filho. Mas tá tudo bem? Sua voz está estranha. Tá tudo bem. Só trabalho mesmo. Rosa conhecia Gabriel melhor que ninguém. Tinha criado ele sozinha depois que o pai morreu num acidente de trabalho quando Gabriel tinha 12 anos. Ela sabia quando o filho estava mentindo. Sabia quando alguma coisa importante estava acontecendo. Gabriel levou Miguel para a casa da avó na tarde de sexta. Rosa preparou um lanche especial e colocou Miguel para brincar no quintal com os gatos, enquanto conversava com o filho na cozinha. Gabriel, o que está acontecendo de verdade? Como assim, mãe? Você não traz Miguel aqui sem motivo há 6 anos. Desde que Carla desapareceu, você nunca mais quis se separar do menino nem por um fim de semana. E agora aparece aqui dizendo que tem compromissos para resolver? Gabriel desviou o olhar. Não podia contar para a mãe. Não ainda. São negócios importantes. Preciso de concentração total. Rosa cruzou os braços, a mesma pose que fazia quando Gabriel era criança e tentava mentir para ela. Filho, eu conheço você desde que nasceu. Sei quando você está escondendo alguma coisa. Tem a ver com Carla? O coração de Gabriel disparou. Por que você acha isso? Porque é a única coisa que faria você agir assim. Você descobriu alguma coisa sobre ela? Gabriel ficou em silêncio, lutando com a vontade de contar tudo para a mãe. Rosa tinha amado Carla como uma filha. Tinha chorado tanto quanto ele quando ela desapareceu. Mas ainda era cedo demais para envolver outras pessoas. Mãe, se eu descobrisse alguma coisa sobre Carla, você seria a primeira a saber. Por enquanto, só preciso resolver umas questões de trabalho mesmo. Rosa não acreditou, mas respeitou o silêncio do filho. Tá bom. Mas Gabriel, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me liga. Entendeu?
Gabriel beijou a testa da mãe e saiu de lá com o coração apertado. Odiava mentir para Rosa, mas não tinha escolha. No sábado de manhã, Gabriel voltou ao local onde tinha encontrado Carla. Ela estava lá, sentada no mesmo lugar, mas dessa vez estava acordada, olhando o movimento da rua. Quando viu Gabriel se aproximando, esboçou um sorriso tímido. Carlos, achei que não ia voltar. Prometi que ia voltar. Gabriel se sentou ao lado dela no chão. Como você passou a noite? Bem, consegui um cobertor melhor com uma senhora que também mora aqui perto. Carla mostrou um cobertor que ainda estava velho, mas pelo menos era mais grosso que os trapos de ontem. Gabriel tirou uma pasta da mochila que tinha trazido. Trouxe uma proposta para você. Carla franziu a testa, curiosa. Trabalho numa ONG que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade. Conseguimos algumas vagas temporárias num programa de reintegração social. Você teria direito à moradia temporária, alimentação, cuidados médicos e até um pequeno auxílio financeiro enquanto se organiza. Era mentira, mas uma mentira bem elaborada. Gabriel tinha imprimido alguns documentos oficiais que seu advogado tinha conseguido, carimbos, assinaturas, tudo parecendo legítimo. Carla pegou os papéis e leu devagar. Por que eu? Tem tanta gente aqui na mesma situação. Você me pareceu alguém que realmente quer uma oportunidade de recomeçar. E você me lembra alguém que conheci uma vez, alguém especial. Carla olhou nos olhos dele, com aquela expressão de quem está tentando lembrar de alguma coisa importante. Eu também tenho essa sensação com você, como se já tivéssemos nos conhecido antes. Gabriel sentiu o coração acelerar. Talvez tenhamos mesmo, o mundo é pequeno. Esse programa, ele é sério mesmo? Não é pegadinha? É sério. Você teria um quarto individual numa casa de apoio, 3 refeições por dia, acompanhamento médico e psicológico, tudo o que precisa para se estabilizar. Carla ficou em silêncio por alguns minutos olhando para os papéis. Carlos, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo isso por mim? E não me venha com essa história de trabalho voluntário. Tem alguma coisa mais pessoal nisso. Gabriel respirou fundo. Carla sempre foi inteligente. Sempre percebeu quando as pessoas não estavam sendo totalmente honestas. Mesmo sem memória, essa característica permanecia. Você tem razão. É pessoal, sim. Gabriel escolheu as palavras com cuidado. Perdi alguém muito importante há alguns anos. Alguém que se parece muito com você. Ajudar você é uma forma de fazer as pazes comigo mesmo. Sheisla sentiu, como se entendesse o sentimento. Essa pessoa era alguém da sua família? Era minha esposa. O que aconteceu com ela? Ela desapareceu depois de um acidente. Nunca mais consegui encontrá-la. Carla olhou para Gabriel com uma expressão nova, cheia de compaixão. Deve ser muito doloroso. É, todos os dias. E por isso você quer me ajudar? Porque lembro ela. Não só por isso. Também porque acredito que toda pessoa merece uma segunda chance. Carla dobrou os papéis e guardou na mochila. Aceito, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento eu descobrir que você não está sendo totalmente honesto comigo, sobre qualquer coisa, eu vou embora e não quero mais saber de ajuda. Tá bem? Gabriel engoliu seco. Tá bem. Então quando começamos? Agora mesmo, se você quiser. Posso te levar para conhecer o local. Gabriel ajudou Carla a juntar as coisas dela. E caminharam até o carro. Durante o trajeto, ela ficou quieta, olhando pela janela, claramente nervosa. Fazia 6 anos que não entrava num carro. Carla, posso te perguntar uma coisa? Gabriel disse enquanto dirigia. Pode. Você sente alguma dor de cabeça? Tontura? Algum sintoma físico relacionado ao acidente? Às vezes sim, principalmente quando tento forçar a memória. Por quê? É importante fazer um acompanhamento médico adequado. Traumatismo craniano pode ter sequelas que aparecem anos depois. Você acha que por isso não consigo lembrar de nada? É possível, mas só exames podem dizer com certeza. Gabriel estava levando Carla para um pequeno apartamento que tinha alugado na manhã de ontem. Mobiliado, limpo, seguro. Disse para ela que era uma das unidades do programa social. Mais uma mentira necessária. Quando chegaram no prédio, Carla ficou impressionada. Isso aqui é para mim mesmo? É temporário, mas sim. Até você se estabilizar. Carla entrou no apartamento e caminhou pelos cômodos como se estivesse visitando um palácio. Carlos,
Isso é bom demais para ser verdade. Você merece coisa boa, Carla. Ela se virou para ele com lágrimas nos olhos. Há tanto tempo que ninguém me trata com tanta dignidade. Por que você faz isso? Gabriel se aproximou e por um instante esqueceu que era Carlos. Quase respondeu, porque eu te amo. Mas se controlou a tempo. Porque todo ser humano merece dignidade, sempre. Carla se jogou no sofá e pela primeira vez em anos, Gabriel a viu sorrir de verdade. Um sorriso que ele reconhecia, que tinha visto milhares de vezes durante os anos de casamento. Obrigada, Carlos, por tudo. Gabriel sorriu de volta, mas por dentro estava se desfazendo. Tinha conseguido dar o primeiro passo para trazer Carla de volta. Agora precisava encontrar uma forma de fazê-la se lembrar do passado, sem perder a confiança que estava construindo. E o mais importante, precisava descobrir se as dores de cabeça que ela sentia eram tratáveis, se havia uma chance médica real de recuperar as memórias perdidas. Gabriel passou 2 semanas visitando Carla no apartamento, sempre se identificando como Carlos do projeto social. Levava comida, roupas novas, conversava sobre coisas simples do dia a dia. Carla estava se recuperando fisicamente, ganhando peso, sorrindo mais, mas as dores de cabeça continuavam, e os sonhos com o menino de olhos claros ficavam cada vez mais frequentes. Carlos, posso te contar uma coisa estranha? Carla disse numa tarde, enquanto tomavam café juntos no apartamento. Claro, desde que comecei a dormir direito, os sonhos ficaram mais nítidos. Eu vejo aquele menino dos meus sonhos brincando numa casa grande, com uma piscina nos fundos. E tem uma mulher cozinhando, cantando baixinho. Quando ela se vira, é meu próprio rosto. Gabriel quase derrubou a xícara de café. Carla estava sonhando com memórias reais da época que moravam na primeira casa, antes de Miguel completar 2 anos. Você acha que podem ser lembranças? Não apenas sonhos? Não sei. Parecem reais demais para serem só invenção da minha cabeça. Carla massageou as têmporas, mas sempre que tento forçar para lembrar mais, dói muito. Gabriel sabia que era hora de dar o próximo passo. Carla, que tal marcarmos uma consulta médica? Alguém especializado em casos como o seu. Isso custa caro, Carlos. Não tenho como pagar. O projeto social cobre despesas médicas para casos especiais. Você se qualifica. Na verdade, Gabriel já tinha pesquisado os melhores neurologistas da cidade. Dr. Fernando Mendes era considerado uma autoridade em traumatismo craniano e distúrbios de memória. Custava uma fortuna, mas Gabriel pagaria qualquer valor para ter uma resposta. A consulta foi marcada para a quinta-feira seguinte. Gabriel levou Carla até o consultório, mas ficou na sala de espera enquanto ela entrava sozinha. Não podia acompanhá-la sem levantar suspeitas sobre quem realmente estava pagando o tratamento. Dr. Mendes era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos pequenos. Examinou Carla por quase 2 horas. Fez dezenas de perguntas. Pediu para ela tentar lembrar de detalhes específicos dos sonhos que vinha tendo. Senhorita Carla, preciso pedir alguns exames complementares. Ressonância magnética, tomografia, alguns testes neurológicos mais específicos. Doutor, é grave? Pelo contrário. Pelos sintomas que você descreve, acredito que sua amnésia seja reversível. Carla sentiu o coração acelerar. Como assim? Traumas cerebrais às vezes criam bloqueios temporários na memória. Com o tratamento adequado, é possível recuperar grande parte, talvez todas as lembranças perdidas. Mas já faz anos. O tempo não é o fator determinante. Já tive pacientes que recuperaram memórias depois de 10 anos de bloqueio. Dr. Mendes anotou algumas coisas no prontuário. Os sonhos que você vem tendo são um sinal muito positivo. Significa que as memórias estão lá, apenas inacessíveis. Quando Carla saiu do consultório, Gabriel estava andando nervoso pela sala de espera. E então, ele disse que posso recuperar a memória. Carla estava radiante. Carlos, você acredita? Eu posso lembrar de quem eu era antes. Gabriel tinha que se controlar para não chorar de alegria ali mesmo. Isso é maravilhoso, Carla. Como vai ser o tratamento? Ele pediu uns exames primeiro. E depois, se der tudo certo, algumas sessões de terapia neurológica. Uma espécie de exercício para o cérebro. Gabriel pagou todos os exames no mesmo dia, sempre através da ONG que tinha criado.
Os resultados confirmaram as suspeitas do Dr. Mendes. Não havia dano permanente no cérebro. A amnésia era puramente psicológica, um mecanismo de defesa que a mente criou para proteger Carla do trauma. As sessões de terapia começaram na semana seguinte. Dr. Mendes usava uma técnica chamada estimulação dirigida, onde mostrava fotografias, tocava músicas, apresentava objetos que poderiam despertar memórias adormecidas. Gabriel ficava do lado de fora da clínica durante as sessões, morrendo de curiosidade e ansiedade. Queria saber o que estava acontecendo, se Carla estava se lembrando de alguma coisa, se mencionava o nome dele ou de Miguel. Depois da terceira sessão, Carla saiu do consultório visivelmente abalada. O que aconteceu? Gabriel perguntou preocupado. Tive um flash durante a terapia. Lembrei de estar num hospital acordando sem saber onde estava. E lembrei de um homem sentado ao lado da cama, segurando minha mão, chorando. Gabriel sentiu o mundo girar. Conseguiu ver o rosto dele? Não. Estava meio embaçado. Mas lembro da sensação de que ele era importante para mim. Carla parou de andar e olhou diretamente para Gabriel. Carlos, por que eu sinto que conheço você há muito tempo? Por que quando olho para você, tenho vontade de chorar? Gabriel estava à beira do desespero. Queria tanto contar a verdade, abraçá-la, dizer que era ele quem estava no hospital segurando a mão dela. Mas sabia que forçar as coisas podia ser perigoso. Talvez porque eu lembro alguém do seu passado, alguém que te fazia bem. Talvez. Carla continuou andando, mas Gabriel viu que ela estava desconfiada de alguma coisa. Na quinta sessão, Carla teve o flash mais importante até então. Dr. Mendes tinha mostrado a foto de uma criança brincando num parquinho e algo se conectou na mente dela. Carlos! Carla correu para Gabriel quando saiu do consultório, os olhos brilhando de emoção. Lembrei do menino dos meus sonhos. Lembrei de estar empurrando ele num balanço, num parquinho igual ao da foto. E ele gritava, mais alto, mamãe, mais alto. Gabriel sentiu as pernas amolecerem. Ela estava se lembrando de Miguel. Isso é incrível, Carla. Eu sou mãe, Carlos. Tenho um filho de verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Onde será que ele está? Por que não veio me procurar? Gabriel quase não conseguiu responder. Talvez ele seja muito pequeno para procurar. Ou talvez nem saiba que você está perdida. Dr. Mendes disse que nas próximas sessões vou conseguir lembrar de mais detalhes. Talvez eu descubra onde moro, qual o nome do meu filho, se tenho marido. Gabriel assentiu, mas por dentro estava desesperado. As memórias de Carla estavam voltando rápido demais. Logo ela iria se lembrar de tudo, inclusive dele. E quando descobrisse que Carlos era na verdade Gabriel, seu marido, ela ia se sentir traída por todas as mentiras. Enquanto isso, Miguel estava cada vez mais difícil de controlar em casa. O menino tinha desenvolvido uma obsessão pela senhora igual à mamãe e questionava Gabriel todos os dias. Papai, você prometeu que ia procurar ela. Miguel, eu tentei, mas não consegui encontrar. Mentira. Você nem saiu de casa direito nos últimos dias. Miguel estava certo. Gabriel passava tanto tempo com Carla que mal ficava em casa. Rosa estava cuidando do menino na maior parte do tempo. E ela começou a fazer perguntas mais diretas. Foi numa tarde de sexta que tudo desandou. Gabriel estava na clínica esperando Carla sair da sexta sessão de terapia, quando viu um movimento familiar na recepção. Miguel tinha fugido de casa e aparecido na clínica. Miguel, o que você está fazendo aqui? Papai, eu te segui. Queria saber onde você fica sumindo todos os dias. Miguel olhou ao redor da clínica neurológica. Por que você vem num hospital? Gabriel entrou em pânico. Carla podia sair do consultório a qualquer momento. Miguel, você não pode estar aqui. Vamos embora agora. Não. Quero saber por que você está mentindo para mim. Nesse exato momento, a porta do consultório se abriu e Carla saiu junto com o Dr. Mendes. Ela estava falando animadamente sobre uma nova lembrança quando parou no meio da frase. Carla viu Miguel parado no meio da recepção e o mundo dela parou de girar. Era ele, o menino dos sonhos, dos flashes de memória, das sessões de terapia. Estava ali real a poucos metros de distância. Miguel olhou para Carla e reconheceu imediatamente. É ela, papai. É a senhora que parece com a mamãe. Gabriel ficou paralisado entre a mãe e o filho, sem saber o que fazer, vendo sua mentira cuidadosamente construída desmoronar na frente de todos. Doutor,
Mendes observou a cena com interesse científico. Senhorita Carla, conhece esta criança? Carla olhou para Miguel com lágrimas nos olhos, o coração disparado, memórias fragmentadas explodindo na cabeça. Eu acho que sim. Acho que ele é... Miguel. Ela sussurrou o nome sem nem perceber. Miguel deu um passo na direção dela, os olhos claros brilhando de reconhecimento. Você lembra do meu nome? Miguel. Carla repetiu, mais alto dessa vez com mais certeza. Você é Miguel. Meu Miguel. Gabriel sabia que não havia mais volta. O momento que ele tanto temia e tanto desejava tinha chegado. Carla estava se lembrando e não havia mais como esconder a verdade. O silêncio na recepção da clínica era ensurdecedor. Carla olhava para Miguel como se estivesse vendo um fantasma ganhar vida. As memórias explodiram na cabeça dela como fogos de artifício, uma após a outra, desordenadas, mas vívidas. Miguel correndo pela casa gritando de alegria. Miguel no primeiro dia de creche, chorando agarrado na saia dela. Miguel dormindo no colo enquanto ela cantava baixinho. Miguel aprendendo a andar, tropeçando e levantando, sempre sorrindo. Mamãe? Miguel disse baixinho, dando mais um passo na direção dela. Carla caiu de joelhos no chão frio da clínica, as pernas não conseguindo mais sustentá-la. As lágrimas vieram como uma cachoeira. 6 anos de dor e saudade que ela nem sabia que existiam. Meu filho, meu bebê. Carla estendeu os braços e Miguel correu para ela sem hesitar. O abraço entre os dois foi devastador. Miguel se agarrou no pescoço da mãe como se ela fosse desaparecer novamente a qualquer segundo. Carla o pressionou contra o peito, sentindo o cheiro dele, o calor pequeno do corpo que um dia carregou na barriga. Eu sonhava com você todas as noites. Carla sussurrou no ouvido do filho. Eu sabia que você existia, mas não sabia onde estava. Eu também sonhava com você, mamãe. Papai disse que você tinha partido, mas eu sempre soube que você ia voltar. Gabriel assistia à cena com o coração despedaçado de emoção e terror ao mesmo tempo. Sua família estava se reencontrando, mas ele sabia que em poucos segundos Carla iria descobrir suas mentiras. E quando isso acontecesse, talvez ela nunca mais confiasse nele. Dr. Mendes observava tudo com fascínio científico. Incrível! O choque emocional está acelerando dramaticamente o processo de recuperação da memória. A Carla levantou o rosto do pescoço de Miguel e olhou diretamente para Gabriel. Nos olhos dela havia confusão, mas também uma suspeita crescente. Carlos, ela disse o nome devagar, testando. Por que meu filho te chama de papai? Gabriel sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Carla, eu posso explicar. Por que meu filho te chama de papai se você é Carlos da ONG? A voz dela ficou mais dura. Ah, é porque você não me disse que conhecia ele. Miguel olhou de um para o outro confuso. Mamãe, ele não é Carlos. Ele é meu papai, Gabriel Salvatore. O mundo de Carla desabou pela segunda vez. Ela soltou Miguel e se levantou devagar, olhando para Gabriel com uma expressão de choque e traição. Gabriel. O nome saiu da boca dela como se tivesse gosto amargo. Você é Gabriel. Carla, deixa eu explicar. Você mentiu para mim. A voz dela tremeu. Durante semanas você mentiu na minha cara. As memórias chegaram como uma enxurrada agora. O casamento na igreja pequena, as manhãs de domingo na cama, a gravidez, o parto, os primeiros anos de Miguel e depois o acidente. Eu lembro de você. Carla sussurrou, levando as mãos ao rosto. Lembro do hospital. Você estava lá, segurando minha mão, chorando. Você é meu marido. Sou. Gabriel deu um passo na direção dela. Sempre fui. Então por que mentiu? Por que fingiu ser outra pessoa? Por que você não se lembrava de mim? Porque quando me viu pela primeira vez em 6 anos, olhou para mim como se eu fosse um estranho. Gabriel tentou controlar a emoção na voz, porque eu tinha medo que se eu dissesse quem era, você fugiria novamente. Carla balançou a cabeça, ainda processando tudo. Você me procurou todos esses anos? Todos os dias. Contratei detetives, ofereci recompensas, revirei a cidade inteira. Nunca parei de procurar você. Mas eu estava nas ruas por todos esses anos. Eu sei. E isso me mata por dentro. Gabriel estava chorando agora. Se eu tivesse encontrado você antes, se eu não tivesse deixado você fugir do hospital... Eu fugi? Carla franziu a testa, mais memórias voltando. Eu lembro de sair escondida de madrugada.
Lembro de pegar um ônibus sem saber para onde ia. Miguel estava quieto, observando os pais, tentando entender a complexidade da situação. Era muita informação para uma criança de 8 anos processar. Por que você foi embora, mamãe? Miguel perguntou com a inocência cruel das crianças. Carla se ajoelhou na frente do filho novamente. Porque eu estava muito confusa, meu amor. Eu não lembrava de vocês. Não lembrava do meu amor por vocês. Achei que seria melhor ir embora do que ficar e machucar vocês. Mas eu senti sua falta todos os dias. Eu também senti sua falta. Mesmo sem lembrar que você era meu filho, meu coração sempre soube. Dr. Mendes se aproximou do grupo. Perdão por interromper, mas preciso dizer que o que está acontecendo aqui é extraordinário do ponto de vista médico. Senhorita Carla, suas memórias estão voltando em ritmo acelerado. Doutor, eu lembro de quase tudo agora. Carla olhou para Gabriel. Lembro do nosso casamento. Lembro de quando Miguel nasceu. Lembro de como éramos felizes. E lembra do acidente? Carla fechou os olhos, concentrando-se. Estava chovendo. Eu ia buscar Miguel na creche. Um carro perdeu o controle. Ela abriu os olhos assustada. Achei que Miguel tinha se machucado no acidente. Ele saiu sem um arranhão, Gabriel explicou. Você o protegeu com o próprio corpo. Carla abraçou Miguel novamente, desta vez com a consciência plena de que ele era seu filho, de que quase o perdeu, de que o protegeu instintivamente, mesmo sabendo que podia se machucar. Gabriel. Carla se virou para ele, a voz mais calma agora. Eu entendo por que você mentiu, mas doeu descobrir assim. Eu sei, foi covarde da minha parte, mas eu estava desesperado, Carla. 6 anos te procurando e criando Miguel sozinho. Em todos esses anos me perguntando se você estava viva ou... Eu estava viva, mas morta por dentro. Carla interrompeu. Esses anos nas ruas foram um inferno que eu não desejo para ninguém. Nunca mais. Gabriel se aproximou dela. Nunca mais você vai passar por isso. Nunca mais vou deixar você sair da minha vida. Gabriel, eu lembro de você. Lembro do nosso casamento, lembro do amor que sentia. Mas foram 6 anos. 6 anos vivendo como uma pessoa diferente. Não posso simplesmente voltar a ser quem eu era antes. O coração de Gabriel se contraiu. Você não me ama mais? Carla hesitou. Eu ainda estou processando tudo. É muita coisa de uma vez só. Miguel segurou a mão dos 2 pais. Vocês 2 não vão se separar de novo, né? Agora que a mamãe lembrou de nós... Carla olhou para o filho, depois para Gabriel. Viu o homem que tinha amado, que continuava amando ela mesmo depois destes anos, que criou Miguel sozinho, que nunca desistiu de procurá-la. Não, meu amor. Carla respondeu para Miguel, mas olhando para Gabriel. Nunca mais vamos nos separar. Gabriel não aguentou mais. Abraçou Carla e Miguel ao mesmo tempo. Os 3 chorando juntos no meio da clínica. Era o abraço que ele sonhava há 6 anos. A família reunida novamente. Dr. Mendes sorriu, emocionado. Em 30 anos de carreira, raramente tinha presenciado algo tão bonito quanto aquela recuperação. Família Salvatore, ele disse baixinho. Vocês têm uma segunda chance. Não desperdicem. Gabriel segurou o rosto de Carla entre as mãos, olhando nos olhos que um dia conheceu melhor que os próprios. Eu te amo, Carla. Nunca parei de te amar, nem por um segundo. Eu também te amo, Carla respondeu. E pela primeira vez em 6 anos, Gabriel ouviu as palavras que achava que nunca mais ouviria. Sempre amei, mesmo quando não lembrava. Miguel sorriu no meio do abraço dos pais. Agora somos uma família de novo? Sempre fomos uma família. Carla beijou a testa do filho. Só estávamos um pouco perdidos. Do lado de fora da clínica, começou a chover. Mas dentro da sala, pela primeira vez em 6 anos, havia sol na vida da família Salvatore. 3 meses depois do reencontro na clínica, a família Salvatore ainda estava aprendendo a ser família novamente. A casa havia recuperado a vida que Gabriel pensou que nunca mais voltaria a ter. Risos ecoavam pelos corredores. A cozinha voltou a ter o cheiro de comida caseira e Miguel finalmente tinha parado de perguntar quando a mamãe ia embora. Carla estava na cozinha preparando o café da manhã quando Gabriel desceu para trabalhar. Era uma cena que ele sonhara por 6 anos, mas que agora parecia quase surreal de tão perfeita. Bom dia, amor. Gabriel beijou a nuca de Carla enquanto ela mexia os ovos na frigideira. Bom dia. Carla sorriu,
mas Gabriel percebeu uma tensão na voz dela. Miguel já desceu? Ainda está se arrumando para a escola. Gabriel se serviu de café e observou a esposa. Tá tudo bem? Você parece preocupada. E Carla desligou o fogo e se virou para ele. Gabriel, preciso te contar uma coisa. O coração dele disparou. Durante os últimos meses, sempre que Carla começava uma conversa assim, ele temia que ela dissesse que não estava conseguindo se readaptar e queria um tempo que talvez fosse melhor se separarem. Pode falar. Liguei para Rosa ontem. Perguntei se ela queria almoçar comigo hoje. Gabriel franziu a testa, confuso. E qual o problema? Minha mãe te adora. O problema é que eu ainda me sinto uma estranha na vida de vocês às vezes. Carla se encostou na pia, olhando para as mãos. Rosa foi mãe do Miguel por 6 anos. Ela que cuidou dele quando estava doente, que ajudou com lição de casa, que deu bronca quando ele fez arte. E eu chego agora querendo ocupar esse lugar. Gabriel se aproximou dela. Carla, você não está ocupando o lugar de ninguém. Você está voltando para o seu lugar. Mas eu não sou mais a mesma pessoa de 6 anos atrás, Gabriel. E vocês também não são. Era verdade. Miguel havia crescido, se tornado mais independente, desenvolvido uma personalidade que Carla estava conhecendo aos poucos. Gabriel tinha se tornado mais sério, mais protetor, carregava cicatrizes emocionais que não existiam antes. Você tem razão, Gabriel admitiu. Nós mudamos, mas isso não significa que não podemos construir algo novo juntos. É isso que eu mais quero, mas tenho medo de não conseguir ser a mãe que Miguel precisa, a esposa que você merece. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Carla, você já é tudo isso. Miguel ri mais em 3 meses com você do que riu em 6 anos sem você. E eu sou inteiro novamente. Carla sorriu, mas ainda havia insegurança nos olhos. Às vezes sinto que sou uma intrusa na própria família. Intrusa? Miguel apareceu na cozinha de uniforme escolar, mochila nas costas. Mamãe, você não é intrusa. Você é a peça que estava faltando no quebra-cabeças. Gabriel e Carla sorriram da sabedoria inocente do menino. Miguel, você ouviu nossa conversa? Carla perguntou. Ouvi só o final. Mas, mamãe, você quer saber uma coisa? Miguel se aproximou dela. Antes de você voltar, eu fingia que estava tudo bem. Mas agora eu sei como é ter uma família de verdade. Carla se ajoelhou e abraçou o filho. Você é muito sábio para uma criança de 8 anos. Vovó Rosa que me ensinou. Ela sempre disse que família não é só quem mora junto, é quem se ama junto. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Rosa havia criado Miguel com uma sabedoria que ele admirava todos os dias. Depois que Miguel saiu para a escola, Gabriel cancelou os compromissos da manhã. Queria ficar com Carla, ajudá-la a processar as inseguranças que ainda carregava. Carla, posso te mostrar uma coisa? Gabriel a levou até o antigo quarto de Miguel, que ele havia transformado num escritório depois do desaparecimento dela, mas no armário guardou todas as coisas da esposa, roupas, fotografias, objetos pessoais. Gabriel, você guardou tudo isso? Cada peça, cada foto, cada lembrança nossa. Gabriel abriu uma caixa com cartas que Carla havia escrito para ele durante o namoro. Porque sempre soube que você ia voltar. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста,
он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация.
да. И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,